Em 2017, eu conheci a Puma Automóveis, uma marca que produzia carros esportivos aqui no Brasil para os jovens. Como dá pra ver, eu não sou dessa época, então eu não vivi os tempos áureos da marca, mas eu sabia que ela era muito boa no que ela fazia. E na época, eu comecei a pesquisar mais sobre os modelos que ela tinha produzido, os GTE, GTS, GT, GTB, enfim, todos os carros. E eu confesso pra vocês que eu gostava de todos. Pra ser honesto, eu ainda gosto. E na época, eu lembro que a Puma estava cogitando em lançar futuramente um carro novo. E para isso, ela produziu vários protótipos. Foi lançado o P53, para o pessoal que era jornalista fazer algumas matérias sobre e criar um hype em cima da marca. Eu confesso que eu sempre achei esse carro lindo. E na minha opinião, cara, a Puma fez um ótimo trabalho até então, reproduzindo fielmente o que seria o carro novo deles. E eu não vou mentir, a minha expectativa subiu muito. O design era legal e muita gente falava bem do carro, e acredito que todo mundo ficou muito entusiasmado com o lançamento. E nos dias atuais, a Puma resolveu finalmente lançar o carro final. Será que isso tudo mudou? Será que permaneceu o mesmo? Será que o carro continua legal? Bom, eu tive que ver pessoalmente para realmente argumentar sobre isso. E essas são as minhas opiniões sobre o carro. Olá, Gentleman Drivers, meu nome é Waterloo e hoje eu tô aqui para falar a verdade sobre o Puma GT Lumimari. A Puma recentemente resolveu lançar o seu novo modelo e nada melhor do que lançar em Pirenópolis. Para quem não conhece, Pirenópolis fica no estado de Goiás. Eu achei a escolha da localidade muito intrigante, até porque ela não fica nem em Goiânia, onde eu moro, e nem em Brasília, mas sim em uma cidade colonial muito bonita e charmosa que era o perfeito palco para lançar o modelo novo. E eu confesso, Puma, parabéns, você acertou nisso. Sabendo que fica entre 100 e 130 quilômetros de onde eu moro, eu resolvi pegar um carro e ir lá pessoalmente para ver o modelo, até porque eu estava muito animado. Chegando lá, eu percebi que a cidade estava realmente muito movimentada. Tinha vários Pumas pela cidade, muito carro antigo e as pessoas estavam muito animadas para ver o que a Puma tinha feito no seu carro, porque até então tudo que a gente sabia era de alguns renders e algumas informações de alguns sites nada confiáveis. Chegando na porta do evento, o lugar era literalmente um parque e o carro estava lá. Eu confesso para vocês que as minhas primeiras impressões sobre o carro não foram as melhores. Até porque na hora que eu cheguei, eu literalmente falei, eu acho que isso aqui é um protótipo, ainda vão apresentar o carro novo. E por que eu falei isso? O carro estava na minha frente, justamente por isso. Na minha opinião, o carro foi literalmente colocado lá, não teve nada demais. Para vocês entenderem o que eu estou falando, eu sei que não dá para comparar, aliás, dá sim, enfim, vocês vão entender. A Singer recentemente lançou o modelo novo deles, um modelo turbo, que é muito bonito. E o seu lançamento foi muito parecido com o do da Puma. Foi um lugar aberto, um parque, só que a diferença é que o carro estava num tablado e muito mais bem, vamos dizer assim, mostrado do que o carro da Puma. O Singer era realmente o destaque do evento, dá para ver pelas fotos. Já o Puma, literalmente jogaram uma brita no chão, passaram uma fita policial e esse era o carro novo. Para quem tem uma empresa, eu imagino que a parte importante realmente seja o marketing e mostrar o que o produto é capaz. O tanto que ele é chique, o porquê que ele é o melhor carro, o porquê que ele é assim. E na minha opinião, a Puma infelizmente não mostrou isso da forma correta. Isso realmente mostrou um pouco o que seria o carro. Mas calma que eu vou chegar lá em detalhes. O carro literalmente estava lá, né, jogado. Eu cheguei, vi e tirei as conclusões que eu já sabia. O carro é muito bonito. Isso é um fato, pessoal, não dá para negar. Pelos renders e pessoalmente, o carro é muito bonito. A frente do carro é legal, a cor que escolheram é legal, a lateral, o teto, o carro é bonito. Mas um problema que muita gente reclamou, e eu também, é da traseira do carro. Eu até me recordo que a Puma, em alguns vídeos e também em alguns sites, ela explicou que, infelizmente, nem tudo que está no render vai poder ir para a vida real, por conta de normas e regras de segurança, tanto para os condutores do veículo, quanto para as pessoas que estão transitando pela via. Nem tudo que é desenhado pode ir para um carro final. Isso é completamente compreensível, até porque a gente sabe que, enfim, existem regras. Mas mesmo assim, eu ainda acho que não dá para passar pano. A traseira do carro não ficou legal e podia ser muito melhor.
O chassi do carro é em fibra de vidro, coisa que eu realmente gosto e não gosto ao mesmo tempo. É legal porque reduz peso, e a meta da Puma era manter o carro abaixo dos 1000 kg, e eles conseguiram fazer isso. Mas a que custo? O carro externamente é bem pintado, é bem alinhado e muito legal, mas na minha opinião é muito mal acabado. O carro, você olha de perto, você vê que tem coisas que poderiam ser melhores, como as grades na traseira, que poderiam ter um acabamento muito melhor, acho que pelas fotos dá para perceber isso. O alinhamento da traseira com as rodas, não custava nada colocar um espaçador atrás para realmente deixar o carro mais bonito e melhorar também o que todo mundo reclamou, o interior. Cara, o interior desse carro, na minha opinião, é a pior parte desse carro. A ideia dos bancos ser um semiconcha é legal, mas o acabamento interno, cara, é literalmente pobre. É triste falar isso, até porque eu sou apaixonado pela marca. Mas, cara, eles usaram um couro sintético, o volante literalmente parece que eles pegaram de um GTE antigo e colocaram lá, sem mais nem menos. A multimídia do carro você compra em qualquer loja de som e deixaram uma Fueltech, que na minha opinião divide opiniões, né? Eu particularmente não gosto disso. Deixaram a Fueltech no painel central. Achei o interior muito simples, mas que assim poderia ter sido muito melhor, utilizado materiais melhores, até porque o preço do carro não é nada barato. E calma que eu vou chegar nesse ponto também. Outra coisa importante que a gente tem que falar é o motor. A escolha do motor foi o 1.6 do Fox. É um motor relativamente novo, tá? Ele saiu nos Fox de 2013 para frente, se eu não me engano. O motor é bom, mas para o propósito de um carro esportivo não é o melhor de todos. É claro, né, pessoal, a gente está falando da Puma. A Puma sempre utilizou motores Volkswagen no seu carro, com exceções do GTB, que usava a mecânica 6 cilindros de Opala. Mas mesmo assim, a ideia de manter Volkswagen foi muito legal. Mas eu acredito que poderia ter sido muito melhor e escolhido uma mecânica muito melhor. Uma coisa também importante que a gente tem que falar é a estética do motor. Eles mantiveram a ideia do motor ficar na traseira, que também é muito legal e remete aos carros antigos, mas literalmente parece que jogaram o motor lá dentro. O motor não tinha nenhuma capa, não tinha nada. Parece que alguém jogou lá e é isso. Não tem muitos acabamentos. O câmbio também é de Volkswagen e eles literalmente reaproveitaram o câmbio inteiro, até os acabamentos, tudo. Realmente parece que você está dirigindo um Gol. Falando em potência propriamente dito, o carro tem 150 cavalos e tem potencial para chegar em 200, o que não são números nada ruins, até porque o carro pesa menos de 1000 kg por ter carroceria em fibra de vidro. Mas o preço é uma coisa que realmente me intrigou. Eu perguntei para o pessoal do evento quanto que custaria o Puma novo, até porque eu sou um jovem e o Puma foi feito para os jovens, vamos dizer assim. Eu confesso que eu gostei do carro. E tem coisas que poderiam ser melhores, mas eu ainda tinha um interesse. E o preço, para todos que estão me perguntando, esse carro custa 300 mil reais. Pelo menos isso foi o que me foi dito no evento. Cara, por 300 mil reais, eu entendo que as coisas estão muito caras, principalmente carros novos, mas será que um carro com couro sintético, uma motorização de Fox, uma carroceria em fibra de vidro e... enfim, será que custa 300 mil reais um carro desse? Foi isso que eu me perguntei durante o evento todo. Até porque lá eu pude ver vários carros que são literalmente fantásticos e de coleção. Inclusive Pumas exportação, 1968, 69, com rodas bolo de noivo, enfim. A gente sabe que esses carros no mercado interno e externo custam no máximo mesmo, 140 mil reais, que eu já acho muito dinheiro. Mas para pensar, se um carro antigo, de coleção, placa preta, num ano fantástico, custa 140 mil reais, por que um carro novo, que teoricamente tem a mesma motorização, vamos falar assim, os mesmos acabamentos, se não piores, por que um carro desse deveria custar 300 mil reais? Até porque ele era feito, isso é importante falar, ele foi feito usando os mesmos materiais do antigo. A carroceria é de fibra de vidro. Enfim, se você está me perguntando o que eu compraria com 300 mil reais, tá aqui um monte de opções que eu particularmente acho muito melhor do que um Puma. E nada contra a Puma, cara. Eu realmente fiquei um pouco chateado na hora que eu cheguei no evento, até porque eu achei o carro um pouco mal acabado. Para mim,
Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria um 6 pro carro. E eu te dou uma dica, se você não quiser gastar 300 mil reais nesse Puma, na minha opinião, você pode comprar um GT 74, 75 aí por um preço relativamente bom e colocar esse kit de fibra de vidro aqui que está aparecendo na tela, que vai ficar literalmente igual ao carro novo. Jovens de hoje em dia andam de GTI, GLI, isso falando na família Volkswagen, né? E um Jetta, um carro assim, não custa 300 mil reais e você leva muito mais. Por que alguém deveria andar de Puma, sendo que é literalmente pior? É muito louco quando você pensa nisso e é muito triste falar isso pra mim, porque eu sou um cara que gosta da marca e realmente teria vários modelos. Quem me conhece pessoalmente sabe disso, inclusive. Bom, saí do evento um pouco chateado, mas essas foram as minhas impressões pelo carro. E eu tô falando isso para você não ter que ir pessoalmente ver um, tá? E lembrando, essas são apenas as minhas opiniões sobre o carro. Eu sou um cara que já vi muita coisa, fui em vários lançamentos e pude ter a oportunidade de ir no evento da Puma, fiquei um pouco chateado. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre o novo Puma, se vale a pena gastar 300 mil reais, o que vocês acharam do carro, se vocês gostaram, se vocês mudariam alguma coisa nele. Comenta aqui embaixo que eu realmente quero saber a sua opinião. Se você gostou, curte, comente, compartilhe. Se você quiser se vestir bem, dá uma olhada nesse link que está na descrição. Se você quiser ser patrocinador do nosso canal, olha na descrição também que vai ter um e-mail para você mandar a sua proposta pra gente. E é isso. Abraço, Gentleman Drivers. Tamo junto.